Não era para produzir facas, mas alguns acasos mudaram a história de uma família inteira. Tramontina é a história de hoje e nós falaremos sobre essa ferraria que se transformou numa potência que hoje está em mais de 120 países. Realmente teremos grandes ensinamentos de empreendedores que realmente transformaram a vida de várias pessoas, mas começaram transformando a vida deles mesmos. Em 1911, Valentim Tramontina fundava uma pequena empresa que transformaria logo na sequência, com muito trabalho árduo, numa potência mundial. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Fazer ferraduras de cavalo. Esse era o negócio da Tramontina, algo muito distante do que ela se tornaria anos depois. No tempo ocioso, a Tramontina ela fornecia serviço para outras empresas, que por sua vez contratavam esses serviços de forma pingada, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Uma empresa que não era grande, nem pequena, era praticamente uma microempresa. E o mais interessante é que eles começaram. Começaram certo? Talvez não. Talvez não estavam alinhados com um planejamento estratégico, mas começaram. Assim como muitos dos negócios. Mas o que fez a Tramontina ser a Tramontina? Será que a vida foi fácil? Será que tiveram alguns percalços no meio do caminho? A história da família Tramontina teve muitos altos e baixos. Talvez no início muito mais baixos do que momentos de glória. De 1911 a 1939, Tramontina fazia produções locais. E aconteceu que no meio do caminho, com 46 anos, Valentim Tramontina faleceu, deixando sua esposa, que ficou com 2 filhos e muita coisa para fazer. Inclusive histórias que ela contaria para o resto da vida. Ao tomar algumas decisões, Elisa Tramontina jamais imaginou como seria o futuro da Tramontina. Hoje, para ter uma ideia, nos Estados Unidos, as panelas da Tramontina são uma das mais vendidas. A cutelaria alemã é muito forte, mas na Alemanha, a faca da Tramontina brasileira é a mais vendida. Tudo isso só aconteceu porque no meio do caminho tiveram várias mudanças de percurso, mas uma coisa ela não fez: desistir. Pode ter pensado, mas não desistiu. Olhamos o sucesso da Tramontina com seus 22 mil itens no portfólio e jamais imaginamos que por trás de toda essa história de sucesso existiu muitas decisões. E muitas delas talvez nós vamos pensar que são praticamente injustificáveis. Nós não faríamos isso. Não tem como justificar decisões que foram tomadas. Mas quando a gente entende a história, a gente vai entender também o quanto que o sonho grande fez parte dessa família. Mas antes de ativar o modo bons pensamentos, eu quero que você se inscreva em nosso canal. Aproveite que nós vamos fazer muitos conteúdos como esse. O nosso grande objetivo no final é entregar para você ingredientes de empreendedores de sucesso, talvez em algum momento de insucesso, para que você consiga transformar o seu negócio e entender que nem sempre será fácil fazer um bom negócio. Agora vamos ao conteúdo. Valentim Tramontina nasceu em Bento Gonçalves em 1893. Aquela região era uma região de imigrantes italianos que vieram para o Brasil, saindo da Itália, onde muitos deles passavam por dificuldades. Só para a gente se recordar o que aconteceu na Itália, no final do século XIX, a Itália estava passando por grandes dificuldades. Muitas pessoas por lá estavam passando fome. Não tinha emprego, e os italianos começaram a ir para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. O Brasil fez uma campanha para que os italianos viessem para cá. Nós tínhamos abolido a escravatura aqui no Brasil e faltava mão de obra. E o governo brasileiro entendeu que talvez os italianos poderiam vir para cá e começar a trabalhar. Para ter uma ideia, 14 milhões de italianos saíram da Itália e vieram para o Brasil nesse período. E uma dessas famílias era a família Tramontina. A família Tramontina veio para o Brasil com o objetivo de aqui firmar suas raízes. 1885 era o ano que a família Tramontina chegou na região da Serra Gaúcha. Eles foram para uma linha chamada Linha Santa Bárbara, que depois se tornaria Santa Bárbara do Sul município. E lá começaram todo o seu movimento como família. Chegaram lá, era só mato, não tinha nada. E para começar a ter uma lavoura, eles tiveram que derrubar árvores e começar do zero a sua vida aqui no Brasil. E olha uma coisa interessante, tanto que um dos principais produtos depois da Tramontina foi o canivete Santa Bárbara,
que ele foi muito conhecido e foi um dos produtos mais vendidos no início da Tramontina. Tudo por causa da região onde eles chegaram aqui no Brasil. Poucas pessoas sabem, mas o nome de Valentim é Valentino. E seu avô era chamado Valentino, então foi uma forma de prestar uma homenagem, mas ninguém o chamava de Valentino. Então ficou Valentim Tramontina. Ainda na infância, Valentim com seu irmão descobriu a arte da funilaria. E aí começou uma grande mágica que se transformaria na Tramontina. Como existiam muitos cavalos na região e o terreno era acidentado, o que aconteceu? A família Tramontina começou a produzir ferraduras. Um trabalho mais bruto, mais artesanal, mas fazia total diferença da existência da família, na subsistência da família. E olha só como era a vida. O seu primo de Valentim, que morava em Carlos Barbosa, ele começou a passar por alguns problemas de saúde e ele era ferreiro. E ele ofereceu para o Valentim várias ferramentas da sua oficina para que o Valentim começasse a ser ferreiro também. Lembrando que ele tinha uma produção muito artesanal de ferraduras, mas agora ele teria a possibilidade de ter ferramentas mais avançadas e principalmente uma arte que vinha da sua família, do seu primo também que morava em Carlos Barbosa. Então, em 1910, com 17 anos, Valentim Tramontina se muda para Carlos Barbosa, para, entre aspas, assumir esse espaço do seu primo. Só que Carlos Barbosa era uma região bem diferente de onde ele morava antes. E aí, em 1911, surge oficialmente a Tramontina. A Tramontina que tinha já um sonho grande, mas não era um sonho tão grande quanto ela se transformou. Mas Valentim tinha muita vontade de fazer acontecer. E lá, em Carlos Barbosa, ele iniciou então a produção de alguns produtos com a marca Tramontina. E olha como é a vida, né? Existem alguns acontecimentos interessantes. Mais um acontecimento potencializador aconteceu. Existia uma estrada de ferro que ligava Porto Alegre até Caxias do Sul. E nessa ligação de Porto Alegre a Caxias do Sul foi feita uma estação ferroviária, adivinha onde? Carlos Barbosa. E aí potencializou o negócio da Tramontina. Lembrando, né, que Carlos Barbosa nem era cidade naquela época, era um distrito. E esse distrito, uma região que era mais tranquila, mais calma, pacata em alguns momentos, começou a receber volume de pessoas justamente por causa dessa estação ferroviária. Carlos Barbosa era do distrito de Garibaldi, é o terceiro distrito de Garibaldi, e só teve emancipação em 1959. Só que lá tinha uma empresa que faria história mundo afora, chamada Tramontina. A ferrovia se transformou num hub de logística. Porque como tinha estação em Carlos Barbosa, o que acontecia? Várias pessoas levavam seus produtos para lá. E levavam com o quê? Muitos deles de cavalo. E lembra das ferraduras? Olha só como que os negócios vão se cruzando. Além disso, várias pequenas indústrias começaram a se instalar nessa região justamente por causa da questão da logística. E essas empresas começaram a virar clientes da Tramontina. Lembra? A Tramontina, ela ainda não fabricava seus produtos, ela fabricava as ferraduras e fazia pequenos serviços para outras indústrias. Essas indústrias indo para Carlos Barbosa, por causa desse hub logístico, por causa da ferrovia, fez com que a Tramontina começasse a aumentar o seu faturamento. E nós estamos falando de Valentim, o seu irmão, e estamos falando de um funcionário. Essa era a Tramontina. Só que ela tinha já vários clientes espalhados naquela pequena região onde era esse hub logístico. E as coisas começaram a mudar por causa de mais um acontecimento. 1920, guarda essa data, onde ele se casou com Elisa de Seco, que virou Elisa de Seco Tramontina. 1920 era o ano, só que logo na sequência, em 1921, teve o nascimento do seu primeiro filho, o filho Henrique, que também teria mais um fato muito importante com o Henrique logo após. Depois veio mais um filho chamado Nilo e por último, que é já em 1923, em 1925, eles tiveram mais um filho, que foi o Ivo. Então eram 3 filhos. Então era o casal Valentim, a Elisa, tinha o Henrique, nós tínhamos o Nilo e também o Ivo. Guarda esses nomes que eles vão ser importantes aqui para a nossa história. E no mesmo ano de nascimento do Ivo, o seu terceiro filho, em 1925, o principal cliente da Tramontina, ele vai embora para Porto Alegre. Aí começam as primeiras dificuldades da Tramontina, ainda pequena, mas as primeiras dificuldades, onde os pensamentos de desistir até passaram pela cabeça deles. Mas eles eram fortes, muito fortes. Elisa tinha um diário, e nesse diário ela colocou várias passagens. Nesse dia, em 1925, imagina, com 3 filhos pequenos, o último nascendo no mesmo ano,
Eles perderam o principal cliente. No primeiro momento, a pessoa fica triste, não sabe o que fazer, só que Elisa Tramontina coloca em seu diário: um dia nós seremos grandes. Seu Ivo, falando com ela, também disse: nós seremos um dia a maior ferraria do Rio Grande do Sul. O pensamento deles era expansionista e isso fez uma diferença muito grande. Mas os fatos não pararam por aí. Muitos baixos e alguns altos, lembre disso. Dentro das dificuldades, a Tramontina pensou: nós precisamos faturar. E como que nós vamos faturar? E aí veio a ideia de começar a produzir canivetes. Lembra aquela galera que veio da Itália? É muito importante você entender que a cultura italiana era ter o canivete na cinta. E olha só como o destino é interessante. Dentro das dificuldades, eles precisavam faturar. Como que eu faço a minha empresa faturar? E existia uma coisa que eles não faziam até então: canivetes. Então eles precisando do faturamento, buscar uma forma de faturar mais. Só que existia um pequeno detalhe: eles não sabiam fazer canivetes. Nem ele, nem o seu irmão. Então, um primo de Elisa de Seco abriu suas portas para ensinar Valentim e seu irmão a produzir canivetes. Então, a partir desse momento, um produto que eles nem sabiam fazer se transformou no grande carro-chefe da Tramontina daquela época. Só que era um produto muito rudimentar. Era tudo artesanal. E aí eles tiveram mais um pequeno problema. Elisa estava na produção, ela cuidava de toda a parte dos cabos feito de chifre de boi, fazer o acabamento, e aí Valentim saía a vender. O canal de vendas não poderia mais esperar. Ele pegava a mala, saía com os canivetes. Só que os canivetes não eram de boa qualidade. Nada comparado com a concorrência que eles tinham. Então eles tinham que vender o canivete muito barato. E isso também poderia prejudicar muito seu negócio. E aí vem mais algumas decisões importantes aí pelo caminho que mudariam totalmente o destino da Tramontina. Só que a nossa vida nem sempre é feita de bons momentos. E aí começou um movimento que mudaria a família Tramontina, não só a empresa. 1930, falece o filho mais velho, Henrique, de 9 anos. Ele infelizmente deixou a família muito cedo e deixou um baque gigante na família. E olha só, nós estamos falando que a Tramontina nesse momento ela tinha apenas 19 anos, uma empresa ainda em fase inicial, mas apenas 19 anos. Muitos de nós não temos a paciência de esperar alguns meses. E já eram 19 anos de Tramontina, foi quando eles perderam o seu primeiro filho, Henrique, com 9 anos de idade. Tramontina tinha 19 anos quando em 1930 aconteceu algo que ajudaria eles a pensar no futuro do negócio. Uma fábrica na cidade de Porto Alegre pegou fogo. E essa fábrica trazia produtos importados para vender no Brasil. E um dos produtos que essa fábrica trazia eram facas. E várias facas foram prejudicadas por esse incêndio. E aí Valentim, vendo o que aconteceu, ele propôs para o dono dessa empresa que ele, como Tramontina, poderia reformar aquelas facas. E observe, a partir do momento que ele começou a reformar as facas, ele começou a entender que poderia fazer outros modelos além do canivete que ele tinha. E aí ele aprendeu muito sobre a arte da cutelaria. Então agora a Tramontina tinha mais um grande cliente, tinha experiência da cutelaria, tinha experiência das facas. Só que Valentim Tramontina nunca mais foi o mesmo depois do falecimento do seu filho Henrique. E com 46 anos, apenas 46 anos, Valentim Tramontina também vem a óbito. Ele falece, deixando Elisa e mais 2 filhos, o Nilo e também o Ivo. E Elisa com várias decisões em suas mãos. Já não tinha mais o fundador da Tramontina e ela tinha que tomar decisão se continuaria ou não o negócio da família. Elisa precisou ser muito forte a partir do momento que perdeu um filho e logo depois perdeu o esposo. Só que parecia que não estava escrito. 1 ano depois que seu esposo veio a óbito, o seu filho do meio, Nilo, também falece de forma trágica. Então, naquele momento, Elisa, que já tinha grandes responsabilidades em mãos, agora tinha responsabilidades, decisões e um filho de 14 anos de idade, que era o Ivo. A dor era imensa, talvez indescritível, e Elisa pensou em desistir de tudo. Pensou em fechar, pensou em vender a empresa e continuar a vida, mas ela pensou: se eu faço isso, talvez eu volte a ser como meus antepassados, que saíram da Itália passando fome. Então ela tomou a decisão de continuar o empreendimento.
E alguns marcos foram muito importantes nesse momento. Elisa, sempre muito forte. Os funcionários falavam que, ao chegar no trabalho, viam ela logo cedo. Ao sair, ela estava lá e se despedia de todos. No outro dia, novamente ao chegar, ela estava lá. Ela era incansável, porque ela tinha um grande objetivo. A partir do momento que ela tomou a decisão, eu continuarei, ela tinha um grande objetivo em mente. Com uma visão de líder, ela toma mais uma decisão importante. Ela tinha 13 funcionários e ela pega um grande terreno em Carlos Barbosa, divide em 13 partes e entrega uma parte para cada um dos funcionários, para deixar eles próximos da empresa e fazer com que ela conseguisse ter mais segurança deles estarem ali realmente como um sentimento de donos. E aí ela virou vendedora. Ela pegava a mala, enchia de produtos, facas, canivetes e ia para Porto Alegre vender. Ela tinha que vender para pagar a folha de pagamento dos colaboradores, por exemplo. E isso fez dela uma grande vendedora. E quando ela viajava, o que acontecia? Ela deixava Ivo cuidando da empresa. E aí então Ivo, ainda jovem, já tinha grandes responsabilidades. Finalizamos aqui a parte 1 dessa história magnífica. Eu te espero no episódio 2, onde vamos tratar sobre o crescimento exponencial da Tramontina, o que fez dela uma empresa referência em facas, panelas e outros utensílios que estão em vários lares brasileiros, inclusive mundo afora. Eu espero você, ative o sininho, siga o canal, porque essas histórias têm como objetivo potencializar os nossos negócios. Bons pensamentos.